Olá a todos, nós estamos mais uma aula do componente curricular de Sistemas de Informação Geográfico, né, da Universidade do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais, da UFSB em parceria com o IFBA de Porto Seguro. A aula 12 será Noções em Sensoramento Remoto, a continuação da parte de sensoramento remoto. Na aula anterior nós vimos a parte de os elementos de sensoramento remoto e a parte de captação das imagens. Nós vimos o objeto, os sensores e um pouquinho da energia. Então agora a gente vai por parte de pré-processamento, processamento das imagens e análise e interpretação. Então, o pré-processamento das imagens é a parte de correção de erros oriundos da captação das imagens. Nós temos três erros. Nós temos três erros. De origem radiométrica, que é erros do sensor, oriundos do sensor, erros de origem atmosférica, por parte da interferência atmosférica, e erros de origem geométrica, que são erros por parte de deformações de altitude do sensor. Os erros de origem radiométrica, que nós falamos, eles são erros oriundos de defeitos de falha do sensor. Um dos defeitos mais comuns é o line drop, onde nós temos uma linha defeituosa do sensor, e é uma perda de informação. A correção atmosférica, que é feita, ou seja, a correção atmosférica, nós fazemos a correção para melhorar a qualidade da imagem, para eliminar as possibilidades de efeitos atmosféricos. Nós fazemos esse tipo de correção por análise do nosso histograma. Tá bom? A maioria dessas correções são feitas a partir de algoritmos já pré-definidos. O próprio QGIS que nós estamos trabalhando, ele tem alguma dessas funções de correção atmosférica, para evitar esse espalhamento da radiação. E por fim, nós temos a correção geométrica. O que seria a correção geométrica? A correção geométrica, basicamente, nós trabalhamos muito na função de georreferenciamento das nossas imagens, ou seja, atribuir coordenadas geográficas às nossas imagens, coordenadas reais às nossas imagens. Então, no processo de correção geométrica, nós temos três passos importantes. São escolher os pontos de controle, definir a equação de mapeamento e definir o processo de interpolação das nossas imagens. Escolher os pontos de controle, você iria a campo e coletar esses pontos com um GPS em mãos, um sistema GNS em mão. A equação de mapeamento vai ser a equação que vai definir as coordenadas reais das coordenadas da nossa imagem, fazendo uma regressão, ou linear ou não linear, da nossa definição. E o terceiro passo é a interpolação desses dados, para a reconstituição da nossa imagem. Por parte de realce da nossa imagem, ou seja, nós estamos passando para a terceira etapa do processamento das imagens, o realce da imagem seria o quê? Melhorar o aspecto visual. Um desses aspectos visuais é o contraste. O que é o contraste? Contraste é diferenças. Então, quando a gente tem uma diferença muito grande entre os pixels, nós temos um alto contraste. Quando a diferença entre as cores dos pixels é muito próxima, nós temos um baixo contraste. Então, quando nós estamos aumentando o nosso contraste, nós estamos aumentando as diferenças dos nossos pixels, o valor dos nossos pixels. Aqui está um exemplo de aplicação de contraste, onde nós temos o resultado aqui da aplicação do contraste, ou seja, nós aumentamos a diferença. Então, melhora a qualidade visual da nossa imagem para que nós possamos facilitar a nossa interpretação. Outro processo que melhora a parte visual das nossas imagens é a filtragem. A filtragem, ela faz o quê? Ela faz uma operação matemática baseada num filtro, numa matriz, que multiplica esses valores para recompor uma nova imagem.
a filtragem é muito utilizada, principalmente a filtragem de passa baixo, para remoção de ruídos nas nossas imagens, né? Para remover ruídos. A própria remoção dos line drop é feita por filtragem, né? Nós utilizamos os pixels vizinhos para recompor a nossa imagem, tá bom? Então, vamos lá ver um exemplozinho aqui de filtragem. O que seria a filtragem? Aqui nós temos uma filtragem de passa baixa, né? Nós fazemos a filtragem, ou seja, ela opera numa matriz. Lembra que a nossa imagem ela é uma matriz numérica de dados, né? Mas só que o filtro é uma matriz pequena, né? 3x3, 5x5, 7x7, uma matriz. Ela vai pegar esses valores, os pixels, vai recompor pixel por pixel. À medida que eu aumento o tamanho do meu filtro, né? Porque tem um filtro de 25x25, no de passa baixa ele faz a suavização da minha imagem. Então ele vai transformando a minha imagem num valor mais médio. Ele vai removendo grande parte do contraste da minha imagem. Enquanto os filtros de passa alta fazem o oposto, eles acentuam os meus contrastes, tá? Particularmente não gosto muito de trabalhar com filtros de passa alta, eu não gosto muito do resultado. Prefiro trabalhar com filtro de passa baixa em algumas etapas, principalmente da classificação de imagens, que eu faço a remoção de ruídos para melhorar o aspecto visual. Outro melhora do aspecto visual que nós temos é os índices de vegetação, muito utilizados. Como funcionam os índices de vegetação? Ele trabalha com a banda que nós chamamos banda do infravermelho, que é essa que eu estou assinalando aqui, né? Com a banda do vermelho, que é essa banda que eu estou assinalando aqui agora, nesse exato momento, né? Então aqui nós temos a banda do vermelho, aqui do infravermelho. Então, se vocês prestarem atenção, a minha vegetação ela tem uma diferença aqui, né? No vermelho, ela tem uma baixa reflectância. No infravermelho, ela vai ter uma alta reflectância. Então, ela tem uma diferença muito grande aqui, ó, entre as duas bandas, né? Enquanto que o solo, né, e a vegetação seca, né, ela vai ter praticamente aqui, ó, nenhuma diferença, né, umas diferenças muito pequenas entre a banda do vermelho e do verde. Enquanto que a vegetação sadia, ela vai ter uma alta diferença, né? Então, esse aqui é o solo. E aqui é uma grama morta, né? Vegetação morta aqui. Então, essa diferença que ocorre aí, né? Ou seja, não vai ter diferença entre uma e outra, vai ser a base do índice de vegetação. Por quê? Porque nós vamos pegar uma região, a imagem do infravermelho, e dividir pelo vermelho. Vamos fazer uma equação matemática aqui. Lembrando que toda imagem, né? Toda imagem matricial, né, são valores numéricos. Então, no infravermelho, a vegetação vai ter uma alta reflectância, não é isso? No vermelho, a vegetação vai ter uma baixa reflectância. Eu dividi num valor muito alto para um valor muito baixo, vai dar um índice de vegetação, né, da razão, IRV. Quando eu vou falar de vegetação, então vai ser muito alto, porque eu vou ter um valor muito alto de vegetação no infravermelho e um valor muito baixo de vegetação no vermelho. Diferente, por exemplo, da grama morta e do solo, que vai ser muito próximo. Eu dividir um valor quase igual, né? Vai resultar no valor numérico de 1. Então, o que faz a gente vegetação? Ele separa a vegetação sadia de vegetação morta e solo onde não tem vegetação. Um dos problemas do índice de vegetação da razão é que ele poderia resultar em divisões por zero. Para resolver esse problema, foi calculado o IVDN, né? O índice de vegetação da diferença normalizada, né? Que é essa equação aqui. Eu faço a normalização
Ao contrário do IVR, o IVR podia ter escalas de 1 até 255, né? Se eu vou pensar numa imagem de 8 bits, no IVDN, os meus valores vão de 1 a menos 1, porque eu estou normalizando meus valores, normalizando a minha escala. Facilita bastante, onde os valores de 0 a 1 são valores com vegetação. Valores de 0 a menos 1 são valores sem vegetação. Tá? Aqui está uma aplicação do IVDN, onde nós separamos a vegetação. As cores mais claras são cores onde nós temos mais vegetação sadia. E as cores mais escuras, onde nós não temos vegetação sadia. Aqui um detalhe do índice de vegetação sendo aplicado para a região do Nordeste, onde a cor vermelha representa a ausência de vegetação fotossinteticamente ativa e a cor verde representa a reação fotossinteticamente ativa. Vocês podem ver que no litoral aqui, ó, grande vegetação fotossinteticamente ativa. Na região vermelha aqui, ó, baixo índice de vegetação. Agora, isso tem uma grande diferença dependendo da época do ano. Né? No Nordeste aqui, como tem uma sazonalidade, né, grande de chuvas nessa região, então essa questão de você ter mais vegetação numa época ou menos vegetação numa época é muito importante. E uma característica muito importante é você saber qual que é a data da imagem, né? E vai representar uma questão de quando a sua imagem vai estar sendo coletada, se foi numa época seca ou numa época chuvosa. Isso altera bastante a imagem. Por fim, a última etapa do nosso processamento é a análise e interpretação. Né? Na análise e interpretação, nós temos a classificação de imagens digitais. Essa classificação de imagens digitais vai resultar num produto, né? Nós trouxemos a nossa imagem aqui num produto. Esse produto é uma imagem temática que tem uma facilidade de interpretação, permitindo o cálculo de áreas e fazendo uma simplificação da nossa imagem, facilitando essa interpretação. Como é que funciona essa classificação? Né? E antes de falar de como vai funcionar, nós, por exemplo, um dos importantes métodos da classificação é o quê? É você fazer o acompanhamento, né? Ano após ano, né? Nós temos 4 imagens aqui, ó, classificadas em 4 anos diferentes, onde nós podemos ver a evolução, né? Por exemplo, de áreas de cultivo agrícola, né? Onde nós temos aqui na nossa bacia hidrográfica do Riacho do Matão, nós não tínhamos cultivo agrícola onde estou assinalando, em 84, em compensação, em 2010, você passa a ter grande área de cultivos agrícolas aqui. A classificação de imagens digitais, ela pode ser supervisionada ou não supervisionada. Na classificação supervisionada, nós interferimos nas etapas da classificação. E a não supervisionada, nós não interferimos nas etapas da classificação, nós demos somente um valor e depois o analista vai ter que quebrar a cabeça para saber o que o algoritmo classificou. Bom, falando um pouquinho de sensores, né? Nós temos as diferenças de sensores. Né? O primeiro sensor mais famoso é o nosso sensor Landsat. No sensor Landsat, né, nós temos 8 satélites já lançados. O Landsat foi o precursor do sensoramento remoto orbital. Ele foi toda a filosofia, a ciência, as bases, foram ele que delimitou tudo. Foi esse sistema, o sistema Landsat, que no início se chamava Earth Resource Technology Satellite, né, que foi o primeiro projeto. Ele tinha fins, né, para levantamento agrícola, geológico e ambiental, para monitoramento constante da superfície terrestre. Né? Hoje nós temos em operação o Landsat, né, 7 e o Landsat 8. Né?
Um detalhe, o Landsat 6 nunca foi lançado porque ele explodiu no lançamento. Um destaque também eu dou para o Landsat 5, tá? É uma série muito grande de imagens que nós temos. Nós temos mais de 20 anos de dados, nós temos 30 anos de dados aí com o Landsat 5, né? Ele é um grande banco de imagens que nós temos aí. Aqui nós temos uma imagem do Landsat, né? Landsat 5, onde nós temos uma área de expansão aqui de desmatamento, né? E aqui nós temos uma imagem do Landsat 8, vocês podem ter a evolução, né, da qualidade das nossas imagens, né, entre um satélite e o outro, entre uma série de satélites e a outra. O satélite Spot, né, que é um satélite envolvido da França, Suécia e Bélgica, ele foi a primeira série de satélites de ter visão nardiral. O que é uma visão nardiral? Ele permitiu que pudesse fazer levantamento tridimensional da superfície terrestre. Foi um marco, não, sinceramente, esse tipo de imagem. Né? Aqui nós temos uma imagem do Spot, né? Na região de Foz do Iguaçu. Tá? Aqui do Spot 6, né? Já é uma evolução bem grande, né? Você pode ver a quantidade de cores, detalhamento. As resoluções espaciais de satélites já são muito altas. Nós temos o Cibers, né, que é um satélite que é uma parceria do Brasil e China. Então, um monitoramento constante da superfície terrestre. Tá? Produz imagens legais. A gente vai trabalhar bastante com o Cibers durante o componente. Tá bom? Então, eu gosto bastante desse novo Cibers, né? Tem um Cibers 4 aí, que as imagens são realmente muito boas, né? Então eu gosto bastante de trabalhar com o Cibers. Anteriormente, o 1 e o 2 eu não gostava de trabalhar. Aqui nós temos a imagem do Cibers, a resolução espacial é de 20 metros. Mesmo sendo uma resolução melhor, eu preferia trabalhar com o Landsat 5 por conta da qualidade das imagens. Hoje não. O Cibers atual tem umas resoluções muito interessantes para serem trabalhadas. E aí agora vamos para o satélite de alta resolução espacial. O Iconos, né, foi lançado em 1999, né, foi um marco na época, né, então imagens aí chegando a 1 metro de resolução espacial do tamanho dos pixels, né, fazendo imagens desse tipo aqui, ou seja, satélites, uma resolução fantástica, permitindo um detalhamento muito grande da superfície terrestre. Temos o sistema Kickbird, né, que foi o outro marco, que começou a imagens, ou seja, passou a ser centímetros, né, os pixels passaram a ser centímetros, tá? E todos esses satélites são fins comerciais, eles não são gratuitos, as imagens, você tem que pagar para ter essas imagens. Então, mas as imagens do Kickbird são fantásticas, né? Você permite aqui uma identificação muito grande de objetos aqui, com um grande detalhamento. Aqui tem mais uma imagem de um aeroporto, né? Então você consegue ver carros, você não consegue ver pessoas ainda, mas o detalhamento é muito grande. E aí nós passamos para a série do GeoEye, né? Que aí já são satélites extremamente com a resolução espacial muito alta, né? Quando nós vemos a resolução espacial deles aqui, já passa a ser de meio metro aqui, né? Então o detalhamento que você tem das suas imagens passa a ser fantástico, né? E nós temos os satélites hoje, na atualidade, que tem a melhor resolução espacial, né? Hoje, que é o WorldView, que é de 30 centímetros o tamanho do pixel, né? Nós temos duas imagens aí, vocês podem ver o detalhamento que faz, né, das imagens aí, a qualidade das imagens da resolução, facilitando muito a interpretação. E por fim, nós temos as aeronaves não tripuladas, né? Muitos conhecem os drones, né?
que são aeronaves não tripuladas de um valor bem baixo de aquisição, são ótimos, né? E nós temos as Vantes, né, que são aeronaves mesmo. O detalhe da Vante é que ela tem uma estabilidade melhor do que o drone, né? E eles permitem autonomia de voo muito maior, né? Uma Vante aí pode ficar 2 a 3 horas, né, sobrevoando uma região. Você programa ela, ela faz o levantamento todo e volta. Enquanto que o drone, muitas vezes, tem a autonomia de voo chega a alguns minutos, né? 30 minutos no máximo, 40 minutos, estourando. E podem fazer modelos tridimensionais do seu terreno aqui, né? Avante aqui. São imagens muito boas para levantamento, são excelentes aí, né? Para fins agrícolas, fins de meio ambiente, você fazer monitoramento constante, né? Essas aeronaves não tripuladas ou vantes ou drones facilitam bastante esse tipo de levantamento. Tá? Aqui tem mais uma imagem e a aula acaba por aqui.